Muito obrigada, espero cumprir com o desafio de explicar em pouco tempo o conjunto expressivo de ataques aos direitos sociais que se consolidam no governo Bolsonaro, mas vem a partir do governo Temer. Muito obrigada pelo convite. A primeira coisa, de antemão, é que o teto de gastos ele foi uma política muito equivocada, porque ele partiu da premissa que o desequilíbrio nas contas públicas era um problema de excesso de gastos, quando não era. Inclusive, o gasto público teve uma redução na sua variação anual entre 2011 e 2016, quando teria sido o suposto período da gastança. Então, dá para dizer que o teto de gastos, fazendo uma analogia com o período recente, ele é uma cloroquina econômica, né? Foi, inclusive, comprovado internacionalmente que ele não tem eficácia para o problema do desequilíbrio fiscal, né? Desde 2008, a última grande crise do capitalismo, que as economias europeias aplicaram receituários de ajuste fiscal e tiveram um péssimo desempenho econômico, e hoje tem revisto essas políticas, quanto tem efeitos colaterais também muito maléficos, né? Principalmente sobre as desigualdades sociais. Políticas de corte de gastos aprofundam as desigualdades sociais e aprofundam a pobreza, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Acontece que, pelo desenho da política de teto de gastos, né, o que fica congelado por 20 anos é só a despesa primária do Estado, né, excluindo as despesas com juros. Então, tudo bem, né, a parte financeira, que inclusive é a que mais cresce das despesas, pode ocorrer normalmente, mas é o gasto social e que, na verdade, nem fica congelado, porque como a população continua crescendo e, principalmente, como o PIB também tende a crescer, né, em termos de geração de riqueza, na verdade, o gasto público tende a decrescer do total da população, num período em que a população mais vai precisar de Estado, seja pelos efeitos da crise, né, os seus efeitos sociais, os seus efeitos sobre a saúde, num período em que avança o envelhecimento da população, mesmo com reforma da Previdência, né, mesmo com uma série de reformas estruturais, o gasto com Seguridade Social vai continuar crescendo no Brasil. O gasto com educação, ele também tem pisos regionais e nacionais que ainda são consolidados, que vêm da Constituição Federal de 88. O resto todo, que é a chamada despesa discricionária, que não é a despesa obrigatória, que hoje é 8% do PIB brasileiro, vai se restringir, quando acabar o teto de gastos lá, em 2036, a 1% do PIB. Então, esse é o grande problema, é que nós vamos precisar fazer caber em 1% do PIB todas as outras demandas da sociedade, onde estão os gastos com reforma agrária, com assistência técnica, com crédito, agricultura familiar, programas que envolvem a cultura, que envolvem ciência e tecnologia, ou seja, um monte de políticas que se mostram muito necessárias, seja em função da necessidade do desenvolvimento de um sistema nacional de inovação para desenvolver vacina, seja de crédito e área plantada para desenvolver agricultura familiar, para prover a sociedade com alimentos de qualidade, a preços justos, ou seja, o teto, ele tem essa dimensão de não fazer caber os direitos sociais dentro de um orçamento já bastante apertado, fora que ele aprofunda uma série de desigualdades, é machista e é racista, porque na medida em que o Estado se desresponsabiliza por uma série de políticas sociais importantes, recai esse sobretrabalho que nem o Estado, nem as empresas ofertam para as mulheres, especialmente para as mulheres mais pobres, que vão acumulando uma série de tarefas de reprodução social na medida em que não tem creche, em que aquele idoso não consegue uma vaga num leito de hospital, em que tem menos políticas públicas de cuidado e assistência social recaem sobre as mulheres, por isso que a ausência de Estado é também um aprofundamento das desigualdades, também raciais, de gênero e, sobretudo, desigualdades sociais.